Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook. É uma palavra revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira. Hoje é dia de escola de discípulo. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Né? Então, toda quarta-feira nós estamos aqui na escola de discípulos. E hoje nós vamos começar um tema novo. Vamos começar um livro novo. O livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes. Um livro bem pertinho de Provérbios. Um livro muito bom. Tem muito ensino para a gente aprender. Então se prepare aí, porque nós vamos aprender, amém, a ter vida por meio de Eclesiastes. O que Eclesiastes ensina para nós? Boa noite, Ana Magalhães, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus e vamos invocar o nome do Senhor para que essa live possa ser uma bênção. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre nossa vida. Nos dá a sabedoria, o entendimento e a graça de poder falar a tua palavra. Que eu possa ser, ó Deus querido, um instrumento da tua vontade. Que eu possa ser alguém que facilite todo esse comentário, toda essa palavra, para que possa passar instrução e aquilo que realmente interessa para o coração dos teus filhos. Muito obrigado por essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, Ana Magalhães. Você abriu a live, Ana. Está sozinha na live. Não, já não está mais sozinha. A Beth está junto com você. Boa noite, Beth. A paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus é bom, pessoal. Deus é tremendo. Deixa ele agir e trabalhar. Deixa eu preparar minha garganta, porque nós vamos falar bastante coisa boa aqui hoje. Ah, não podia faltar ele. Adélcio Magalhães, o maridão da Ana. Sempre junto, sempre presente aí. Esse casal abençoado, né? Casal abençoado. Glória a Deus e aleluia. Tamo junto aí. Vamos deixar Deus trabalhar. São 19 horas e 33 minutos e eu não vou perder tempo, né? O pessoal vai entrando aí aos poucos, depois da live entra outros e nós vamos dar sequência, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes. Vamos começar pelo título. Então, eu vou passar informação para vocês, dentro de um comentário bíblico, né? Informações para vocês, e vou também esmiuçar um pouquinho aquilo que eu tiver que esmiuçar. Amém? Então, nós vamos aí falando a palavra e trabalhando aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos lá. Introdução. Começar pelo título do livro. O título do livro. Vamos lá começar pelo título do livro. O título do livro, né? O que tem aqui no título do livro? Então vamos lá para o título do livro. O título do livro. Deixa eu só pegar um versículo aqui, que está mandando ir para esse versículo. Vamos lá. Vamos começar. Magali, boa noite, Magali. A paz do Senhor Jesus, Magali.
Vamos lá. O título do livro, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes conservou o nome que tem na versão grega, isto é, Eclesiastes, que quer dizer assembleia. Assembleia, né? É o mesmo que igreja, o mesmo que igreja. Eclesiastes vem de eclésia no grego, amém? Que quer dizer assembleia, quer dizer igreja. Vamos lá. A palavra hebraica coelet, aquele que se reúne em assembleia, amém? Aquele que se reúne em assembleia. Considere-se que isso significa aquele que coleciona ditos sábios. Vamos consultar aqui Eclesiastes 12, versículo 9 e 10. Eclesiastes 12, versículo 9 e 10, que diz assim: o sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo que escreveu é verdade. Amém? Aquele que coleciona ditos sábios, aquele que se dirige a uma assembleia. Amém? Esse é o título, né? Eclesiastes. Isto é, um pregador ou orador, implicando na ideia de que alguém reúne um grupo em assembleia com o propósito de lhe falar. Aceita-se de maneira geral que constitui um título técnico para indicar um ofício. Amém? Então, Eclesiastes quer dizer assembleia. Amém? Vem do grego eclésia. Tá? No hebraico é coelet, aquele que se reúne em assembleia. Amém? Esse é o título. Vamos para a data e para a autoria. Data e autoria. Isso aqui é informação, viu, pessoal? Por enquanto é só informação. Até o século XIX, cria-se de modo geral que Salomão escrevera o livro em sua totalidade. Atualmente, grande parte dos mestres concordam que Salomão não foi o autor, mas antes que a obra é o produto de época pós-exílica. Amém? Então foi alguém que, após o exílio de Israel na Babilônia, tá, escreveu esse livro. Vamos lá. Contudo, costumam-se aceitar, geralmente, que a figura central do livro é Salomão e que o autor desconhecido o usou como artifício literário para transmitir sua mensagem. Amém? O autor desconhecido, tá? Fez a colocação indicando Salomão, falando a respeito de Salomão, amém? Para dar autenticidade à sua mensagem. Tá? Vamos lá. Ele não tinha a intenção de enganar seus leitores originais. E, sem dúvida, ninguém foi realmente enganado. A falta de certeza quanto à autoria não destrói a canonicidade do livro. Amém? Então, como é que nós ficamos? Tá? Nós ficamos entre Salomão, amém, ou alguém que usou a pessoa de Salomão para escrever esse livro. Tá? Usou a pessoa, a figura de Salomão para escrever esse livro. Então, talvez seja alguém que escutou Salomão falar essas palavras e escreveu esse livro de Eclesiastes. Tá? Então, ou foi o próprio Salomão que escreveu. Então, tem um grupo que até o século XIX acreditava que a autoria era de Salomão, e no presente século agora, século XX e XXI,
amém? Eles acreditam que foi outra pessoa que é o autor desse livro, tá? Então, é um livro pós-exílio. Então, aconteceu depois do exílio lá da Babilônia, tá certo? Vamos lá. O propósito do livro de Eclesiastes. O principal alvo do autor é mostrar, a partir da experiência pessoal, que todos os alvos e bênçãos terrenos, quando buscados como fins em si mesmo, levam à insatisfação e ao vazio. O bem mais alto da vida jaz na reverência e obediência a Deus, e no desfrutar da vida enquanto for possível. Assim, o autor foi um homem de fé, só foi cético quanto à sabedoria e diligências humanas. Amém? Aleluia. Em outras palavras, apesar de todas as bênçãos terrenas, o fim é, o que resta para nós é uma coisa só, é a obediência a Deus. Amém? A reverência e a obediência a Deus é a única maneira de você viver a verdadeira vida. Você pode desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, mas você nunca vai poder chamar isso de verdadeira vida. Amém? Essa não é a verdadeira vida. Porque Salomão, ele desfrutou de tudo. Amém? E ele chegou a essa conclusão. Então o livro vai nos levar a fazer a gente entender, tá, que a vida não é, amém, tudo isso que o mundo oferece. A vida se consiste em Deus. A verdadeira vida se consiste em estar na presença de Deus. É essa a conclusão que Salomão chega no final da sua vida. Vamos lá. Vamos agora para a introdução do comentário. Bem? Para a introdução do comentário. Então já falamos do tema, da autoria. Agora vamos falar do comentário. O comentário. A introdução do comentário. Eclesiastes 1, do versículo 1 até o versículo 3. Então vamos ler. Eclesiastes 1, do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 1 vai revelar o título. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Amém? Aleluia. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Versículo 1, podemos trazer o seguinte comentário. Salomão, embora não esteja identificado pelo nome, torna-se o porta-voz literário das observações e convicções do autor. Aleluia. O autor está praticamente indicando aqui Salomão, né? Está aqui, o autor está se revelando aqui, amém? Que Salomão fez parte desse escrito. Diz que ele é o rei de Jerusalém e que por causa de sua riqueza, sabedoria e preocupações terrenas, tem ampla oportunidade para experimentar a vida na sua totalidade. Amém? Então, veja bem, Salomão, um homem rico, um homem sábio, mas um homem preocupado com as coisas terrenas. Em outras palavras, um homem com o coração nessa terra. Tá? Então ele teve a oportunidade de experimentar a vida na sua totalidade. Tudo que você possa imaginar de desfrute, amém? Que essa terra pode oferecer, Salomão desfrutou. Tá? Então, é exatamente isso que nós vamos identificar aqui a respeito do título. Amém? O rei de Jerusalém. O homem que foi rico, sábio, mas preocupado com as coisas dessa vida,
com as coisas terrenas. Amém? Apesar de toda a oportunidade que ele teve de experimentar a vida na sua totalidade, amém? Ele não viveu a verdadeira vida dessa maneira. Vamos lá. Agora vamos lá, depois do título, vamos para o tema. Tema, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, Eclesiastes 1, versículo 2 e 3. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Que vantagem leva em tudo isso? Toda existência humana, quando vivida longe de Deus, é frustrante e insatisfatória. Todos os prazeres e coisas materiais da vida, quando buscadas por causa delas mesmas, não produzem, nada produzem, a não ser a infelicidade e um senso de futilidade. É isso aqui que Salomão chega a concluir. Amém? Aleluia. Apesar de toda existência humana, quando vivida longe de Deus, ela é frustrante e insatisfatória. A pessoa, quando vive longe de Deus, ela vai cair num buraco de frustração. Amém? E de insatisfação. Ela vai ser uma pessoa eternamente insatisfeita. Tá? Isso é um sinal de ausência de Deus. Tá? Pessoas que precisam de algo terreno para se autossatisfazer, amém? Na verdade, ela vai cair num buraco de frustração e de insatisfação. Afinal de contas, todos os prazeres e coisas materiais da vida, quando buscadas por causa delas mesmas, nada produzem, a não ser a infelicidade e um senso de futilidade. Amém? Então, apesar de todo o prazer que a pessoa pode ter pelas coisas materiais da vida, e quando ela busca essas coisas, amém, para satisfazer, amém, elas mesmas, sabe o que acontece? Nada produzem, a não ser o quê? A infelicidade e um senso de futilidade. Amém? É o que o versículo 2 e 3 está querendo nos dizer aqui. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal que vantagem leva em tudo isso? Amém? Não leva vantagem nenhuma. Tá? Então vamos destacar no versículo 2 a palavra vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. No versículo 2, ilusão, tudo é ilusão. Vamos lá. Na tua versão, pastor Renato, o versículo 2 está escrito como? Do 1, né? É. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Só isso. Vamos lá. A palavra vaidade significa basicamente alento ou vapor. Nós já vamos ler 2 versículos para confirmar isso. Tá? A palavra vaidade significa basicamente alento ou vapor, como o do hálito condensado que se respira em um dia frio. Bem, quando está frio, que você põe a mão assim e você sente o vapor saindo assim pela sua boca. Amém? Aleluia. É a palavra vaidade. Não serve para nada aquilo. Tá? Aqui parece implicar em ambos. Primeiro, aquilo que é transitório. Segundo, aquilo que é fútil. Amém? Aquilo que só vai encontrar aqui nessa vida.
e que não serve para nada. Tá? Amém? Você vai encontrar na tua vida transitória, você vai encontrar isso, amém? E na verdade não serve para nada, é fútil. Tá? Enfatiza a rapidez com a qual as coisas desaparecem e o pouco que oferecem enquanto de posse delas. Este conceito recebeu ênfase maior pelo uso repetitivo do superlativo, vaidade de vaidades. A frase tudo é vaidade é literalmente o tudo é vaidade. Isto é, a coisa toda, a totalidade da existência é vã. Isto, entretanto, precisa ser compreendido não com referência ao universo, mas a todas as atividades da vida terrena. As coisas sob o sol, no versículo 3. O contexto posterior indica isto com bastante clareza. O autor não é um rematado pessimista. Ele está simplesmente sendo pessimista em relação à existência humana que produz satisfação longe de Deus. Amém? Não existe, amém, satisfação longe de Deus. Então vamos ler aqui alguns versículos para ver se todo esse comentário aqui fica mais claro para nós. Tá? Eu estou destacando a palavra vaidade de vaidades, tá? Que significa basicamente a palavra alento e vapor. Tá? Aquilo que é transitório, aquilo que é fútil. Aquilo que é transitório e aquilo que é fútil. Vamos lá. Em Isaías 57, 13. Isaías 57, 13. Diz assim: quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe. Um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. Aleluia. Glória a Deus. Em outras palavras, não adianta pedir ajuda para os deuses, amém? Porque os deuses não vão poder fazer nada. Tá? Isso é vaidade. É em vão. Não serve para nada. Pedir ajuda para deuses não serve para nada. Eles não têm como atender. Tá? E com o vento simplesmente leva eles para bem longe. E uma hora eles vão desaparecer. Amém? Tá? Aí o profeta diz o seguinte: mas os que confiam em mim, quer dizer, Deus falando pela boca de Isaías, os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. Amém? É recompensador confiar em Deus. Ah, certo? E não tem recompensa nenhuma confiar em deuses. É o que o profeta está dizendo aqui. Então, quem confia em deuses é em vão. Sua confiança é em vão. Não vai resultar nada. Mas quem confia no Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vai morar na terra prometida e o santo monte de Deus será dele. O lugar da presença de Deus será dele. Esse aqui é o primeiro versículo, amém? Que o comentarista citou. Isaías 57, 13. O segundo versículo é Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. Diz assim: a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo
e é uma armadilha mortal. Então, se a pessoa, amém, ganha uma riqueza, mas de uma maneira desonesta, amém, essa riqueza não vai servir para nada. Ela é vã, tá? E a pessoa vai cair numa armadilha mortal. Ela vai ter prejuízo, ela vai ter danos, ela vai sofrer danos. Além de não valer a pena, além de não trazer nada de útil, essa riqueza ganha desonestamente, vai fazer que a pessoa acabe em em uma armadilha que vai levar ela à morte. Então, é algo transitório e fútil. Não produz nada. É uma riqueza, a riqueza ganha desonestamente, não produz nada. Amém? Não serve para nada. Vamos lá. Tiago 4,14. É o último texto bíblico que nós vamos ler aqui. Tiago 4,14. Diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina. Olha a neblina aqui, olha o vapor aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Como a neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Amém? Tá? A neblina de manhã, ela está aqui, ó, nas minhas montanhas. Mas na medida que o sol vai chegando, a neblina vai desaparecendo. Amém? Ela não serve para nada. Só para trazer frio. Só para esfriar o tempo. É só para isso que serve a neblina. Vaidade de vaidade. Amém? É um vapor. A palavra vapor. Tá? Assim o autor de Eclesiastes enxergava a vida. Tá? No versículo 2. Agora Eclesiastes 1:3. Eclesiastes 1:3. Você pode ler na tua versão, pastor? A minha da antiga, qual é? O Eclesiastes 1:3. 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Na linguagem de hoje, assim, ó, a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Amado, você trabalha a vida inteira. E no final, você acredita que a aposentadoria será a recompensa do teu trabalho. Amém? Mas, amado, você gastou a tua vida inteira trabalhando. Quando você receber a recompensa da aposentadoria, você vai estar totalmente gasto. Já doença aparecendo, o corpo já não respondendo mais. Quer dizer, você perdeu praticamente o melhor da vida gastando ela com o seu trabalho. Você deu para os outros o melhor da tua vida. Trabalhando. É o que o salmista, é o que o autor de Eclesiastes está falando. Amém? Você é digno, tem que ser dessa maneira, não tem jeito. Amém? Não tem jeito. Mas, no final da vida, o que lhe resta? Dor, doença, velhice, tá? E a morte se aproximando mais rápido. Essa que é a verdade. O melhor da tua vida, que foi a tua mocidade, tua juventude, a tua saúde, você deu para o teu trabalho. E agora que você quer desfrutar, né? Com raras exceções, você já não tem a mesma saúde que você tinha quando era mais jovem. Tá? Então é essa a ideia que o autor do livro de Eclesiastes está passando.
A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Amém? Né? Que proveito o homem tem de todo o seu trabalho? O trabalho, ele é importante, ele é honesto. Deus deixou o trabalho para nós. Amém? A questão não é essa, tá? É que no final você vai chegar a essa conclusão. Amém? Que você deu o melhor para o trabalho, né? O melhor que você tinha para oferecer, você deu para o teu trabalho. Tá certo? Da raiz restar, a palavra proveito transmite aqui mais a ideia de vantagem do que de lucro. Se uma pessoa encara a vida simplesmente em termos de valores terrenos, não há nenhuma vantagem desse nível para lutar e labutar. Amém? Então, se você espera de todo o teu trabalho, amém, valores dessa terra, riquezas dessa terra, você vai se frustrar, tá? Porque geralmente não vai te proporcionar aquilo que você acreditava que iria te proporcionar. O autor prossegue então para provar sua tese por meio de um exame dos vários setores da atividade humana. Amém? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Qual é a vantagem de trabalhar tanto no final? Amém? O que eu vou levar comigo no final? Tem vantagem? É o que o autor do livro de Eclesiastes está tentando nos passar. Eclesiastes 7:11 é o versículo que ele está nos mandando ler. Diz assim: todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. Amém? Aleluia. Quer dizer, o que você pode usufruir no final da sua vida é a sabedoria. A sabedoria se torna a tua herança. Amém? Na tua velhice, no final da tua vida. Vamos lá. Vamos para o segundo ponto, que vai do versículo 4 até o capítulo 2, versículo 26. Vamos lá, do versículo 4 até o versículo 11. Então nós já estudamos o versículo 1, já estudamos o versículo 2, já estudamos o versículo 3, tá? Então vamos agora para o versículo 4. Versículo 4 diz assim, Eclesiastes 1, versículo 4. Pastor Renata, como é que está o 4? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Amém. Então vamos ler o versículo do 4 até o 7. Vai até o 7, pastor. Até o 7? Isso. 4 a 7. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai gritando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche, para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver. Desculpa. Até o 7. Então, até 8. Até o 7. Tá certo? Todos os ribeiros vão para o mar, e, contudo, o mar não se enche, para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. A vida é uma repetição infinita e sem significado. O trabalho humano nada alcança de permanente. Só a terra permanece para sempre. O curso da atividade humana é tão monótono e sem alvo quanto aos processos da natureza. Amém? Entra geração e sai geração. Amém? E o mundo continua a mesma coisa. Vamos lá.
Geração vai. Aqui o hebraico usa particípios. Uma geração está sempre saindo do cenário e outra está sempre entrando. Amém? Uma geração está sempre saindo do cenário e outra está sempre entrando. Uma geração sai e outra entra. Uma geração sai e outra entra. Amém? É assim mesmo. O homem nasce somente para ser erguido pela maré e então sai de cena. Mas em contraste, a terra permanece para sempre. Novamente um particípio que expressa a continuidade. O homem que foi feito da terra tem vida curta e morre, mas o material do qual foi formado continua permanente. Esta cansativa repetição também se observa no sol, no vento e nos rios. Amém? Quando você lê do versículo 4 até o 7, é isso que você percebe. Amém? Tá? A terra está aí. O sol continua aí. Os rios continuam aí. O vento continua aí. Mas o homem passa. Amém? O homem não fica. O homem vai embora. E tudo que na terra existe, fica. Tá? Então essa é a ideia. Geração vai, uma após outra. Amém? Os homens vão, um após outro. O que fica é a terra. Então não adianta a gente querer colocar o coração na terra, porque a gente não leva a terra com a gente. A terra não nos acompanha. Nada dessa terra nos acompanha. Amém? Nada, nada, nada. Sabe? Nem uma porçãozinha de terra vai junto conosco. Sabe? Amém? O teu corpo não entra na eternidade. Esse corpo feito de terra aqui, amém? Volta para a terra. Tá? Então, essa é a ideia de Eclesiastes. O autor, amém, que está usando Salomão como ilustração, tá no final da vida dele. E é isso que ele tem percebido. Amém? É tudo verdade, tudo em vão. Amém? A gente passa tudo passa. Tá entendendo? A gente não leva nada. Tá? E eu fico vendo pessoas morrendo por coisas aqui nessa terra. Brigando por coisas. Por pedaços de coisas, né, pastor? É. Briga por herança, briga por isso, briga por aquilo. Morre, fica tudo aí. Fica preso numa avareza, fica preso numa ganância, fica preso num orgulho. É tanta prisão que a pessoa fica. Amém? Mal ela sabe que ela não vai a lugar nenhum. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Amém? Então tá aí, versículo 4. Agora, vamos do versículo 8 até o versículo 10. 8 a 10. 8 a 10, pastora. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. É verdade. Só troca os personagens. Agora eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos se cansam de ver. Nem os nossos ouvidos de ouvir. Eu vou repetir. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo.
Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja isso, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Amém? Todas as coisas são canseiras, é a palavra que nós vamos destacar aqui e que nós vamos ler o comentário. A frase são canseiras fica melhor traduzido assim do que são trabalhosas, referindo-se ao fato de que todas as coisas da vida são monótonas e fúteis, que onde quer que se olhe, encontra-se a mesma roda cansativa e infinita de atividades. Amém? O mundo vai girando e é sempre a mesma coisa. A gente vai sempre passar pelo mesmo lugar. Amém? Ninguém as pode exprimir. É impossível pôr em palavras a futilidade de tudo. Na realidade, nunca produz verdadeira satisfação aos olhos ou ouvidos do homem. Amém? Aleluia. O mundo não pode produzir satisfação nem nos olhos, nem no ouvido, nem no ver, nem no ouvir. Amém? O homem não consegue tirar satisfação quando olha para o mundo ou quando ouve alguma coisa em relação ao mundo. Amém? Tudo para ele se torna canseira. Estou cansado dessa vida. Estou cansado de viver aqui. Estou cansado. Amém? É sempre a mesma coisa. A minha vida é a mesma ladainha. Amém? Quantas vezes as pessoas caem nessa conversa? É ou não é? É verdade. Está vendo só? Amém? Então, do 8 até o 10, todas as coisas são canseiras. Amém? Aleluia. Tudo é enfado. As pessoas estão sempre procurando alguma coisa que não seja enfadonha. Amém? E acaba se tornando enfadonha. Vamos lá. Versículo 11. Apenas o versículo 11. 11. Isso. Pode ler. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Amém? Querido, você lembra bem dos acontecimentos que você teve com entes queridos que já morreu já há uns 5, 10 anos atrás? Hã? Vamos lá, nem 5, 10 anos atrás. Entes queridos que morreram há um ano atrás. Você lembra alguma coisa deles? Cai no esquecimento, não cai? Amém? Ninguém fica lembrando muito das pessoas que já morreram. Já caiu tudo no esquecimento. Não há lembranças das coisas que precederam. Amém? Tá? São pessoas que vieram antes da gente, mas que caiu no passado. Né? Então tudo que vem, tudo que já está aí, a meio-dia, vai ficar no passado para a gente. Tá? Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vão lembrar delas. Amém? Ninguém lembra de nada. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse é o mundo. Esse é o mundo. O mundo é exatamente isso aí. Amém? Tá? Então, nós aprendemos agora aqui o seguinte ponto. É o que nós estamos. O tema demonstrado pela vida humana em geral. Geração vai, versículo 4. Todas as coisas são canseiras, versículo 8. E não há lembrança das coisas que precederam. Vamos para o B. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento.
do versículo 12 ao versículo 18. Amém? Agora vamos ler do 12 ao 14. 12 ao 14. 12 ao 14. Isso. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Até o 14. Eu, sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Amém? Você já correu atrás do vento? Você conseguiu pegar o vento? No final tu não pega nada. Amém? Não sobra nada para você. O autor buscava o conhecimento mais do que qualquer outra pessoa, mas não encontrou satisfação duradoura, pois o mundo continuava cheio de problemas que não podiam ser resolvidos. É verdade. Correr é como correr atrás do vento. No versículo 14 do teu, está como aí, pastor? Atentei para todas estas obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Amém? Na minha versão diz, é tudo como correr atrás do vento. Tá? É uma tradução melhor do que aborrecimento do espírito, constituindo uma referência à atividade humana fútil e sem alvo, pois ninguém pode realmente tomar posse da satisfação. Amém? Aleluia! O que é que vai te trazer satisfação nesse mundo? Tá? Salomão está dizendo para o autor de Eclesiastes, amém, que ele correu atrás de tudo. Tudo que podia se fazer para trazer satisfação para ele correu atrás. Amém? E tá? Mas ele não encontrou uma satisfação duradoura. Ele ficou satisfeito por algum momento. Amém? Mas não durou a satisfação dele. Logo morreu a satisfação dele. Querido, a única coisa que traz satisfação para o homem, amém, é Deus e sua presença. Amém? Você só vai ser uma pessoa completa, satisfatoriamente, amém, se você estiver na presença de Deus. Se você tiver uma comunhão com Deus, essa presença de Deus é que torna a tua vida, amém, com mais satisfação. Amém? Tem um hino da harpa cristã que diz assim, satisfação, só em Jesus, satisfação. Só em Jesus. Satisfação é crer em Cristo, não há melhor. Satisfação é crer em Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então tá aí. Amém? Até o 14. Vamos ler agora o versículo 15, pastora. 15 e 16. É. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos que governaram Jerusalém
antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Eu sei o que é a sabedoria e o conhecimento. Amém? Tá? E descobri que ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. A investigação do escritor forçou a perceber que a vida está cheia de paradoxos e de anomalias que não podem ser solucionados. E, por outro lado, está vazia daquilo que poderia dar significado e valor. Amém? Então, se você buscar solução para muita coisa na tua vida, aleluia, em muita coisa você não vai encontrar solução, tá? E se você for buscar algo para dar significado e valor para a sua vida, você pode chegar à conclusão, amém, que não tem nada que dá significado e valor para a vida. Amém? É completamente vazio. A vida não tem significado nem valor se não existe Deus. Amém? Se não tiver Deus, a nossa vida é vazia, sem valor, sem significado. Tá? O que nos dá valor, o que faz a nossa vida ter valor e significado, novamente eu repito, é a presença de Deus. É essa conclusão que Salomão está chegando aqui, amém, no final da sua vida. Tá? Amém? Ele não consegue endireitar nada na sua vida sem Deus. Tá? Pode endireitar uma coisa ou outra, mas fica muita coisa sem endireitar. Amém? Só Deus pode endireitar todas as coisas na nossa vida. Vamos lá para o versículo 17 agora. Versículo 17 diz assim. Pode ler, pastora. Versículo 17. 17. Cadê? E apliquei o meu coração a conhecer da sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim saber que também isso era aflição de espírito. Até 18? Uhum. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Vamos lá. Salomão sempre procurou conhecer o conhecimento e a sabedoria. Ele também procurou conhecer, descobrir o que é a tolice e a falta de juízo. E o que foi que ele descobriu? Novamente, mas descobrir que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Amém? Conhecer a sabedoria. Ela procurou determinar o padrão daquilo que era sabedoria e daquilo que era loucura. Não simplesmente descobrir os dois lados da questão. Amém? Tá? Tentou dar um padrão, amém, para aquilo que é sabedoria e para aquilo que é loucura. Tá? E, na verdade, não chegou a conclusão nenhuma. E percebeu que tudo isso é correr atrás do vento. Não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Tentar conhecer, saber, amém, o que é a sabedoria. Tentar descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria por conta própria. Amém? Tá? É uma loucura. É uma loucura. A pessoa não chega a lugar nenhum. Amém? Acaba não descobrindo nada. Tá? Esse é o versículo 17. E o versículo 18, pastora? Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Amém? Quer dizer, quem muito é sábio, amém, essa sabedoria um dia vai trazer canseira para ele. E quem tem muito conhecimento, amém, o que ele vai ter de muito é muito trabalho. Tá? Ele vai ter muito trabalho. Vamos lá. Aumenta a tristeza. Além da busca do significado da vida, comprovar-se frustrante e o seu alvo inatingível,
também produz sofrimento mental, que é a canseira, o enfado, e sofrimento espiritual. Parece não haver um padrão de vida consistente sobre o qual se possa basear a conduta. Amém? O mundo não é capaz de nos dar um padrão de vida. Em outras palavras, sem Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Com isso eu acabo o capítulo 1. Amém? E a semana que vem a gente vai entrar no capítulo 2. Tá certo? E nós aprendemos duas coisas aqui. Tá? Aprendemos o seguinte. Amém? De que maneira o tema é demonstrado? Primeiro, pela vida humana em geral. Pela vida humana em geral. Segundo, pelo conhecimento. Pela vida humana em geral e pelo conhecimento. A semana que vem, a gente vai ver do ponto de vista pelo prazer. Amém? Pelo prazer. Que vai do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 11. Então, todo o capítulo 1 nós já encerramos. Tá certo? Amém? Aleluia. Vamos orar para encerrar esse momento? Pastor Renato, você pode fazer uma oração? Então eu faço. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Está aqui, capítulo 1 de Eclesiastes. Praticamente versículo por versículo. Nós chegamos a algumas conclusões. Então que o Senhor possa, amém, nos dar uma resposta, nos trazer uma resposta para aquilo que realmente, o que é a nossa vida. Amém? E o que é que realmente nós temos que buscar. Nós não queríamos chegar no final da vida como Salomão, que não teve resposta nenhuma de tudo aquilo que ele procurou. E ele só foi te encontrar de verdade, amém? No começo da sua vida e no final da sua vida. Amém? Ele passou uma boa parte da sua vida correndo atrás do vento e não chegou a lugar nenhum. Deus, a gente não quer correr atrás do vento. A gente quer correr atrás de Jesus. A gente quer conhecer o melhor, amém? Para vivermos o tempo que nos resta nessa vida aqui. Nos ensina a viver. Nos dá o conhecimento necessário para viver essa vida aqui. A vida que nos resta aqui nesse mundo. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês e que vocês possam chegar a alguma conclusão, amém, de tudo que nós vemos aqui. Tá certo? Ô Salomão, Salomão, amém, não chegou a conclusão nenhuma da vida. No final da sua vida, amém, não chegou a conclusão nenhuma. Vamos embora! Segunda-feira, estamos aqui de volta a partir das 10 horas da noite na nossa live de oração. Bem? Live de oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! Vitória, vitória, vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até segunda-feira na live de oração.